Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Marigi. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação do Enem, isso mesmo. Agora que é semana de revisão, né, o Enem já está chegando, então essa é uma super revisão, zona de tudo que a gente falou ao longo do ano com vocês. E primeiramente eu quero desejar boa sorte a todos, vocês têm capacidade para isso, para fazer uma excelente redação, uma excelente prova, com todo o conhecimento que vocês tiveram ao longo do ano. Desejo boa sorte a todos, né? Então vamos para a revisão. Galerinha, primeiramente, redação, né? Quando fala assim, redação do Enem, é importante lembrar que a redação do Enem, o texto dissertativo argumentativo, né? Esse texto dissertativo argumentativo, o que acontece? Você tem que mostrar para o corretor, né, ou para o leitor que for ler sua redação, que for analisar sua redação, o seu ponto de vista. Você tem que convencer o leitor, o corretor da sua redação. Então, a dissertação argumentativa nada mais é do que convencer, expor o que você acredita, as suas ideias de maneira autoral, né, sua, expor o que você acredita ser um problema, principalmente o Enem, que ele traz sempre temas, problemas, né, temas que têm a ver com a sociedade, né, mais assim, do cotidiano, não muitas coisas polêmicas, mas coisas que do século mesmo, que todos têm conhecimento. É importante você expor suas ideias de maneira clara e objetiva, né? Para você fazer uma excelente redação e excelentes argumentos, né? Tem que ter uma boa estrutura de argumentos. Não é uma coisa difícil, é só você seguir essa linha de raciocínio, beleza? Bom, tem modelos, primeiramente créditos ao site do G1, né, os candidatos que disponibilizaram as suas redações. Tem modelos de redações no site do G1, né, inclusive, e outra coisa importante, tá, mas a gente está revisando redação, é importante vocês escreverem, é importante, mas uma coisa principal, gente, não se esqueçam disso, é importante vocês se espelharem, saberem quem vocês se espelham. Por quê? Por que a gente está fazendo uma análise de redações nota 1000? Exatamente por isso, por pessoas que já tiraram nota 1000. Então, principalmente na própria cartilha do INEP. Na própria cartilha do INEP tem disponibilizados as redações nota 1000. Então, para vocês terem ideia, para vocês se espelharem que modelo de redação o INEP gosta, né? Não é uma regra, mas quais as redações que tiraram nota 1000? Então, que está dentro está se encaixando dentro desses quesitos. Então, é importante, muito além do que só focar em escrever redações, vocês também ler as redações. Por isso que aqui a gente vai trabalhar agora nessa revisão, a gente sempre trabalhou aí no canal sobre isso, esses pontos principais, se espelhando nas redações dos outros candidatos que tiraram 1000. Então, nada mais do que correto se espelharem nas redações de quem tirou 1000. Né? E mais uma vez, parabéns para os candidatos, né? Disponibilizar suas redações, beleza? Bom, já falei do ponto de vista, sobre argumentar. Outra coisa importante, quando vocês forem colocar qualquer frase, primeira coisa, não tentem ficar adivinhando o tema. Muita gente tenta adivinhar o tema. Beleza, mas indiferente do tema, vocês têm que saber fazer uma boa redação. Isso que é importante. Na hora que vocês forem ler o tema, tem os textos de apoio, não adianta nada você copiar, né? Assim, eu vi muitas redações que já copiaram dos Enems passados as mesmas coisas. Mas isso não importa, pode copiar. Inclusive tem redações que são copiadas, né? Por exemplo, Brás Cubas, muita gente citou em anos diferentes. Mais do que isso, não tem problema fazer isso, tá, gente? Mas mais do que isso, indiferente de qual é o tema, porque eu vejo muita gente decorando frases feitas, filósofos, gente, indiferente de qual for o tema, você tem que saber argumentar. Esse é o ponto principal. Quando vier o tema, você já tem que pensar o que você acredita que possa contribuir para ser aquele problema. Aí você lembra de qual filósofo, qual frase, mas primeiramente você tem que encaixar no tema, fazer uma contextualização, uma analogia com isso,
que tem a ver especificamente com o tema. Então, é subjetivo de cada candidato pensa diferente, mas não se esqueçam de encaixar com o tema e mostrar para o corretor, olha, eu conheço sobre esse tema, mais pessoas, né, filósofos, mais outras pessoas eu vou citar para provar sobre isso que eu domino o assunto. Então, as ideias que eu acredito que sejam contribuidoras para esse problema, né, basicamente expor suas ideias e saber convencer o leitor de que aquilo que você está falando é autêntico, certinho? Bom, não tem segredo, só esses pontos principais. Para vocês agora, né, terem mais ou menos uma base, vamos sim analisar uma redação nota 1000. Bom, essa redação que a gente vai analisar é, primeiramente, créditos ao site do G1, né? Deixa eu voltar aqui no tema. A gente vai analisar do Enem do ano passado, de 2018, que o tema foi muito importante. Temas atuais também, né? Sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Percebe que ele traz temas não muito subjetivos, específicos. No caso, ele aborda temas que todos conhecem, né? É uma coisa mais ampla, então o Enem gosta de cobrar temas assim, que envolva, né, a juventude, a sociedade como um todo. Beleza, a redação que a gente vai analisar aqui, outra coisa, título, inclusive o candidato, ele não colocou título, é o Matheus, deixa eu ver aqui. Parabéns mais uma vez, Matheus, por ter tirado 1000, né? Créditos ao site do G1 mais uma vez, né? Por disponibilizar as redações. E parabéns aos candidatos que tiraram 1000 também, por disponibilizar aí as redações. Deixa eu voltar aqui. A última redação. Na verdade, a gente vai analisar a redação do Matheus, né? Do Matheus. Isso, Matheus Cardoso. O Matheus, ele não colocou título. Parabéns, né, Matheus? Pela sua redação. Ele não colocou título. Outra coisa, título, gente, que eu ia voltar aqui. O título é opcional. Então, se você for colocar um título, é legal você colocar um título criativo. Pensa numa redação como se fosse um livro. Obviamente, quem vai estar lendo sua redação, se for aqueles títulos clichês, né, fica desanimador. Então, se você for pôr um título, procura colocar um título criativo, né, para interessar o corretor, o leitor da sua redação, né, para chamar atenção, falar, ele soube argumentar bem, criativo esse título, então pensem numa coisa criativa. Não significa que você é obrigada a colocar, não, pelo contrário. O título é uma coisa opcional, se você não quiser colocar, não precisa, como no caso do Matheus, ele não pôs e não deixou de tirar 1000, certinho? Beleza. A redação dele, ele começa assim. O advento da internet possibilitou o avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. Repare que já na introdução ele contextualiza a contextualização dele tem tudo a ver com o tema, que é sobre a internet, sobre manipulação. Então, ele já começa abordando sobre o assunto. Beleza. Isso. No entanto, então ele já começou, olha só, o modelo de afirmação, o tipo de redação começa afirmando e depois tem uma contradição, né, um conectivo de contradição aqui no caso, no entanto, né, contudo, todavia. Então, aqui no caso, ele já começa com uma afirmativa, na verdade que são conjunções adversativas, né? No entanto, contudo, todavia. Então, é bem interessante esse modelo também de redação. Você começa afirmando, depois usa uma conjunção adversativa. Aí ele diz o seguinte: no entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema, ou seja, ele está reafirmando que é um problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio do controle de dados, ou seja, voltando, sempre retomando o tema, controle de dados representa um enorme desafio, né? Um fato. Pode-se dizer, então, olha só o modelo que interessante. Esse modelo, esse esqueleto de redação, de você já deixar seus argumentos na introdução, eu sempre falo sobre isso.
porque esse modelo de redação, ele é muito bom. Ele, além de facilitar para o corretor, para o leitor e até mesmo para o candidato, você já deixar suas ideias na introdução, os seus argumentos na introdução, o leitor, o corretor geralmente já vai deduzindo do que você vai falar, do que você vai dissertar ao longo da sua redação. Então, isso é bem interessante e facilita para o próprio candidato também. Você já deixar seus argumentos na introdução, porque aí você vai trabalhar a sua redação embasada nos seus argumentos que já está explícito na introdução. Então, isso é um modelo bem como se diz, bem fácil de fazer, né? E já ajuda ambos, né? Então, assim, você, não quer dizer que você, assim, não possa fazer uma redação já na introdução sem os argumentos. Não, você pode fazer. Mas esse modelo, ele já é mais fácil, né? E acaba sendo melhor, né? Você já deixar suas ideias representadas já na introdução. Inclusive, tem várias redações desse modelo e super funciona, né? Até mesmo para o corretor, né? Que ele já vai falar assim, olha, já na introdução. Então, provavelmente, ele já imagina que o candidato vai dissertar embasado nesses argumentos. Então, já é um modelo, assim, uma dica que eu dou, é um modelo fácil e, assim, se vocês quiserem seguir, ele é um modelo melhor para você poder expressar suas ideias, né, na introdução. Já facilita ao longo da sua redação. Beleza, igual no caso aqui o Matheus, ele citou, ele fez esse modelo, olha só. Você já deduz quais são os argumentos dele. Quando no caso ele diz assim, apesar dos esforços, combate da manipulação dos usuários por meio do controle de dados, isso. Aí ele diz assim, pode-se dizer então que há negligência por parte do governo. Então, o que? Esse já é o primeiro argumento dele, olha só, a negligência por parte do governo. E qual que é o outro argumento dele? Tá vendo como que fica perfeito? Você já consegue deduzir do que o candidato vai falar. E a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Então, esses são os argumentos do Matheus. São os argumentos que ele acredita que sejam contribuintes para o problema. Então, o corretor já vai analisar, já vai saber, olha, esses são os pontos de vista dele, os argumentos que ele vai elaborar ao longo da sua redação. Beleza? Aí vamos ver, olha só que interessante como que fica perfeito, olha só a coesão e a coerência. No primeiro parágrafo, já se infere-se, né, já se deduz que ele vai falar sobre o quê? Sobre o primeiro argumento dele, que seria qual argumento que ele destacou aqui? A negligência por parte do governo. Então, infere-se, né, que ele vai citar alguma coisa sobre a negligência por parte do governo, que é o primeiro argumento que ele destacou aqui. Então tá, vamos lá para o primeiro parágrafo de argumentação, na verdade o segundo parágrafo, mas o primeiro parágrafo de argumentação. Vamos ver se ele vai ter coerência, se ele vai falar sobre a negligência por parte do governo. Olha só, em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais. Olha aqui o argumento dele, né? A coerência, né, encaixada no texto. Ele já está defendendo o primeiro argumento na primeira frase, negligências governamentais, a ausência de medidas governamentais. Então ele está reforçando o seu argumento. E como que ele está explicando, né? A ideia dele, olha só. Para combater a venda de dados pessoais e a manipulação, mais uma vez voltando ao tema, manipulação, né? E a manipulação do comportamento nas redes, segundo o pensador Thomas Hobbes, ele citou um nome importante, um filósofo, aí vai do candidato, para provar, né, que não é só ele que está dizendo isso, então isso ajuda muito na argumentação. Thomas Hobbes, inclusive, ele citou e ele cai bastante em questões de filosofia do Enem também. Beleza, ele citou o pensador Thomas Hobbes, aí ele está explicando outra coisa importante. Como eu disse para vocês, outra coisa importante, sempre quando você for citar, qualquer pessoa, qualquer nome, filósofo, dados,
você tem que contextualizar com o tema. Então não adianta você citar um filósofo, citar uma frase solta, uma afirmativa e que não esteja encaixado com o tema. Então você pode ter um repertório, uma diversidade cultural enorme, mas você tem que saber contextualizar, né? Senão você perde ponto também por deixar frases soltas. Então aqui ele está sabendo fazer perfeitamente. Ele está citando o Thomas Hobbes, né, o filósofo, e ele está contextualizando com o tema. Então tudo que você for citar tem que contextualizar com o tema, viu, gente? Não se esqueçam disso. Aí ele diz: segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários, que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada. O direito à liberdade de escolha é ameaçado. Então, ele soube reforçar perfeitamente o seu argumento sobre a negligência por parte do governo, né? Quando ele diz que a ausência dessas medidas governamentais para combater isso, né, ainda é um motivo desse problema. Então, ele soube reforçar perfeitamente esse primeiro argumento dele. Agora vamos para o segundo argumento dele. Vamos ver aqui, no caso, na introdução, voltando, o segundo argumento dele foi sobre a forte mentalidade individualista dos empresários. Então vamos ver se ele vai falar alguma coisa sobre a forte mentalidade individualista dos empresários, alguma coisa com a empresa, né? Com essa mentalidade aí. Olha só o segundo argumento dele. Ele começa o seguinte: outro sim, a busca pelo ganho pessoal acima de tudo também pode ser apontada como responsável pelo problema, sempre ele reforçando as causas do problema, né? De acordo com o pensamento marxista, ou seja, está reforçando de novo, né, por pensamento marxista. Então, ele está reforçando a sua ideia, né, de que não é só ele, com provas, né, de filósofos, de ideias. Aí ele diz o seguinte: priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Ao vender dados particulares de usuários, particulares e manipular o comportamento dos usuários, voltou ao tema. Empresas invadem a privacidade dos indivíduos. Olha só, empresas, reforçando o argumento dele de novo, que no caso aqui foi sobre a forte mentalidade individualista dos empresários. Então, ele está reforçando o argumento dele, quando ele diz exatamente isso, né? As empresas, no caso aqui, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais, né? É essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. Ou seja, né, ele está querendo dizer que ao vender esses dados particulares e manipular o comportamento das pessoas, né, no caso aqui dos usuários, essas empresas acabam invadindo, né, a liberdade das pessoas. Então, sim, nesse argumento aqui, ele está querendo dizer sobre essa mentalidade dos empresários, essa mentalidade individualista de invadir as ideias pessoais de cada pessoa, né? E isso é uma causa também para esse problema. Então, repare que ele sempre está reforçando essas ideias de acordo com o tema, né? E reafirmando que isso é uma causa para esse problema. Então, isso é importante do candidato, ele ter convicção naquilo que ele está defendendo dentro do tema, beleza? Aí, beleza. Agora a gente vai para o parágrafo de conclusão. Galerinha, isso é muito importante. Não se esqueçam, no parágrafo de conclusão também. Você sempre, pode parecer clichê, mas você sempre fazer aquelas perguntas. Quem vai fazer? De que modo? O INEP gosta de detalhamento. Então, você tem que citar o órgão, de que maneira ele vai solucionar aquele problema, como. Então, não se esqueçam disso, de fazer essas perguntas, né? Já pensem nos seus argumentos, já na introdução, já vai pensando no parágrafo de conclusão, quem você pode citar para solucionar aquele problema, entendeu? As suas ideias. Então, isso é muito importante vocês terem em mente
isso. O parágrafo de conclusão também é importante. Muita gente perde ponto justamente nesse quesito do detalhamento. Então não adianta nada você só citar um órgão e não detalhar, né, como aquilo pode ser solucionável. Então você tem que citar, é importante você citar o órgão e de que maneira ele vai fazer aquilo para solucionar aquele problema, entendeu? Então tá, olha só como que o Matheus colocou. Infere-se, portanto, né, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil, né? Sendo assim, o governo federal, aqui o órgão que ele citou, o governo federal. Então ele vai detalhar sobre isso, né? Como instância máxima de administração executiva. Ele já está dizendo o papel do governo federal, né? Ele detalhou, até detalhou, né, sobre o que representa. Então foi além, né? Detalhou o que o governo representa. Deve atuar, essa parte aqui que é importante, de que maneira deve atuar em favor da população, através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários, a fim de que empresas que utilizem essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Além disso, a sociedade como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, desculpa aqui eu perdi, conjunto de controle de informações por meio da mobilização. Isso. Além disso, a sociedade como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informações por meio de boicotes e campanhas de mobilização. Olha só que interessante, né? A proposta dele. Para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática, né? É bem interessante essa proposta dele. Afinal, conforme afirmou Roseal, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada. E ainda citou uma frase, né, para encaixar, para fechar aí a redação de Roseal, do filósofo Roseal. Então, olha só, Gente, Roseal não, desculpa, de Rousseau. A frase de Rousseau aqui, né? No final, a vontade geral deve emanar todos para ser aplicada a todos. Então, bem interessante essa frase aí do Rousseau, né? Então, reparem na redação do Matheus, nas outras redações, que, gente, não tem segredo. Basta você expor suas ideias, os seus argumentos e defender eles, né? Mais uma vez, gente, não deixem de dar essa revisada, não deixem de expor suas ideias e cuidado para não ficar uma coisa espalhada. Sempre olhem se está encaixando com o tema, né? Se você não está deixando, vamos supor, frases de filósofos espalhadas, sem contextualização, isso tudo é perigoso você perder ponto. Então, saiba defender seus argumentos de forma clara, explicar por que você acredita que aquilo é um problema, de que forma aquilo influencia para ser um problema, né? Na conclusão, como esse problema que você acredita ser o problema, no caso, pode ser solucionado, quem pode mudar isso, que órgão. Então, na verdade, é uma coisa muito subjetiva de cada candidato. Então, cada candidato tem sua maneira de escrever, sua redação, né? Cada candidato tem suas ideias. Não importa, você pode citar filmes, livros, isso vai de cada um. Como eu disse, é subjetivo. Mas não se esqueçam de defender o seu ponto de vista acima disso, né? Então, sempre lembre daquele esqueletinho lá. Quais argumentos? Li o tema, li os textos motivadores. O que me vem em mente? O que eu posso citar sobre isso? Uma frase? O que eu posso encaixar para ser um argumento? Façam esses argumentos já na introdução para te ajudar. Já deixem eles lá na introdução para você lembrar. Eu vou falar sobre esse argumento e sobre esse. Beleza, primeiro parágrafo. O que eu vou falar sobre esse argumento?
qual filósofo, qual contexto histórico também você pode estar. O que eu posso falar sobre esse argumento para contribuir para isso ser um problema? O segundo, né? O que eu posso falar sobre esse argumento para defender? Então, gente, não tem muito segredo. Basta você saber defender seu ponto de vista. Porque a redação do Enem, né, o texto dissertativo argumentativo, é uma dissertação de argumentação de ideias, de defesa do seu ponto de vista. Nunca se esqueçam disso. Convençam o leitor. Convençam que aquilo que você está dizendo, né, é contribuinte para esse problema. Defenda suas ideias, saiba defender suas ideias, viu? Não tem muito segredo, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Mais uma vez, créditos ao site do G1, né, as redações. E, gente, boa sorte, viu? Desejo do fundo do meu coração, né, que vocês tenham uma boa prova, que esse conhecimento que vocês adquiriram, né, vocês consigam fazer uma ótima redação, porque eu sei que vocês têm capacidade. Mais uma vez, quem acompanhou o canal até aqui, parabéns por todo o esforço e dedicação, pelos estudos, né? E boa sorte a todos, tá bom? Espero que vocês, no dia do Enem, consigam fazer uma excelente redação e também consigam tirar 1000, tá bom? Bom, beijos e até a próxima. Foi muito bom estudar com vocês ao longo desse tempo, foi, viu? Espero que todos tirem 1000, tá bom? Beijinhos e até a próxima!